Muito bem, eu quero compartilhar com você um assunto da mais alta importância, um assunto atual, necessário, vital, que atinge praticamente a todos nós. Eu quero conversar com você como lidar e como vencer o problema da ansiedade. A ansiedade é considerado o mal deste século. A ansiedade atinge pessoas de todos os estratos sociais, de todas as faixas etárias, pessoas desde crianças aos velhos, desde os doutores aos analfabetos, desde os religiosos e os não religiosos. Todos nós, num dado momento da vida, lidamos com o problema da ansiedade num grau maior ou menor. O apóstolo Paulo, mesmo preso em Roma, na sua primeira prisão, ele escreve uma das suas cartas, a carta aos Filipenses, que é a carta da alegria. E nesta carta, Paulo lida com este assunto. E no capítulo 4, versos 6 e 7, ele diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Aqui, Paulo vai tratar de alguns assuntos muito importantes. Primeiramente, ele tem uma ordem a dar: não andeis ansiosos. Ou seja, a ansiedade, ela tem alguns aspectos que eu passo a destacar. Primeiro, a ansiedade é inútil. Inútil porque você não melhora o seu performance para amanhã ficando ansioso hoje. Ansiedade é quando você antecipadamente começa a sofrer por um assunto que talvez venha a acontecer, mas que nem sempre acontece. 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos hoje nunca vão acontecer. Então, quando você antecipa o problema e começa a sofrer por ele, ficando ansioso, em vez de você resolver o problema, você se enfraquece para enfrentar o possível problema. É inútil. Ele não fortalece você, ele drena as suas energias e as suas forças. Em segundo lugar, a ansiedade ela é prejudicial, porque ocupar-se de algo que não está ocorrendo é uma insensatez, é uma tolice. Se o problema vai acontecer, nós vamos ter que encará-lo, vamos ter que enfrentá-lo. Porém, antecipar um problema, ruminar esse problema, perder noites de sono, viver inquieto e desassossegado, como se o problema já estivesse batendo à sua porta, ou enfiando os seus tentáculos em você, não é sábio, não é prudente, não é produtivo. Eu me lembro que, certa feita, eu estava no seminário ainda, quando me levantei pela madrugada e fui ao bebedouro, porque tinha um bebedouro que ficava no final do corredor. E eu estou caminhando lentamente para não incomodar os colegas que estavam certamente dormindo naquela hora da madrugada, quando passo pelo quarto de um colega e a porta aberta e ele chorando, e chorando convulsivamente. Apressadamente eu entrei e disse: o que está ocorrendo? Tem alguém doente da sua família? Alguém morreu na sua família? E ele me respondeu em lágrimas: eu estou com medo da minha mãe morrer. Eu falei: mas em que hospital ela está internada? Qual o problema? O que houve? Algum acidente? Não. Ela não está doente, não. Eu só estou com medo de ela morrer um dia. Eu disse: mas rapaz, deixa sua mãe viver, ué. Ô, gente, isso tem mais de 40 anos. E a mulher está viva até hoje. Aquele rapaz estava sofrendo antecipadamente por um possível problema, por uma possível situação de ficar órfão de mãe. E ele estava sofrendo desnecessariamente, a sua mãe estava saudável. Quantas pessoas que sofrem assim, que geram um problema, que inventam um problema, que nutrem o sofrimento, a angústia, a preocupação, como se o problema já estivesse ocorrendo.
Quando Jesus trata desta matéria, lá em Mateus 6, ele disse que a ansiedade, além de ser inútil e ser prejudicial, ela é também um sinal de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Vós, porém, disse Jesus, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, eu fico ansioso quando eu duvido ou não creio que Deus é suficientemente bom, bondoso, poderoso para cuidar da minha vida. Eu fico ansioso quando eu não creio que Deus vai cuidar de mim. Quando eu duvido da providência divina. O apóstolo Paulo diz, não andeis ansiosos. E Jesus está aqui afirmando para nós que a ansiedade é um ato de incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam. Nós, os filhos do reino, devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as demais coisas nos serão acrescentadas. Agora, voltando para Filipenses 4:6, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Não é de alguma coisa, é de coisa alguma. Ou seja, há circunstâncias fáceis, há provações leves e há provações médias e pesadas. Há situações que passamos como que de avião supersônico, há tribulações que nós passamos de Fórmula 1, há tribulações que nós passamos rapidamente, como um carro bem veloz, há outras que nós passamos correndo, outras andando, outras até engatinhando. Então há provações de diversos matizes. Eu não sei que tipo de luta você está enfrentando hoje. E às vezes, quando você está enfrentando um problema, a mania nossa é de achar que o nosso problema é o maior do mundo, que nós somos as vítimas do universo, que ninguém sofre como nós estamos sofrendo. E Pedro diz que nós não devemos estranhar o sofrimento que nos ocorre, porque irmãos nossos estão sofrendo as mesmas coisas mundo afora. É só você reunir 10 pessoas numa sala e pedir para cada um contar a sua história. E você vai se surpreender e perceber que tem gente que está sofrendo mais do que você. Então, Paulo diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. O próprio Paulo estava preso, acusado pelos seus irmãos, algemado. Depois de enfrentar tantas lutas na vida, ele já tinha sido perseguido em Damasco, ele já tinha sido rejeitado em Jerusalém, ele já tinha sido açoitado em Filipos, ele já tinha sido apedrejado em Listra, ele já tinha sido escorraçado de Tessalônica e Bereia, ele já tinha sido chamado de tagarela em Atenas, ele já tinha sido chamado de impostor em Corinto e enfrentado feras em Éfeso, ele já tinha sido preso em Roma e acusado em Cesareia, ele já tinha enfrentado um naufrágio para Roma e picado por uma cobra em Malta. Ele estava em Roma preso, algemado, trazendo no seu corpo as cicatrizes do sofrimento. Mas esse homem está feliz, está alegre. Está recomendando aos crentes de Filipos assim, não andeis ansiosos de coisa alguma. Bom, mas eu sei que a ansiedade é um problema que atinge pessoas em graus diferentes, de formas diferentes e de idades diferentes. A ansiedade atinge até as crianças hoje. Eu, certa feita, cheguei na igreja e tinha uma criança brincando, sozinha, num canto lá. E eu me aproximei dela, brincando com ela, e disse, filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse, o senhor é que pensa. Até as crianças estão estressadas. Também puderas hoje. A criança faz 4 anos, já se bota uma mochila nas costas dela e haja agenda. Parece que acabou o período das brincadeiras, da fase pueril. Nós vivemos uma sociedade extremamente estressada, corrida, com tanta agenda. E as pessoas estão ansiosas. Os adolescentes estão ansiosos. Os jovens estão ansiosos. Os casais estão ansiosos.
Os velhos estão ansiosos, os ricos estão ansiosos, os pobres estão ansiosos. As circunstâncias podem variar, mas a ansiedade está lá com as suas garras, seus tentáculos enfiados em nós. A palavra ansiedade na língua grega significa puxar em direção oposta, apertando o pescoço, asfixiando. Ansiedade é estrangulamento das emoções. Há pessoas sufocadas, há pessoas que não dormem, há pessoas que não comem, há pessoas que comem demais, há pessoas que vivem num pesadelo mesmo acordadas, profundamente angustiadas por causa da ansiedade. E Paulo está aqui dando uma ordem: não andeis ansiosos de coisa alguma. Mas a questão é, qual é o remédio? Qual a saída? Qual a solução? Existe forma de se livrar da ansiedade? Como é que a gente lida com isso? Não é uma questão de comprar um remédio na farmácia e tomar, ou fazer um tratamento clínico, psicológico apenas. Eu sei que há momentos em que a ansiedade precisa de um acompanhamento médico bem preciso, de um especialista. Há momentos em que a situação se agrava de tal forma que é preciso de um tratamento medicamentoso. Mas Paulo nos dá aqui uma receita, como livrar-se da ansiedade. Ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Paulo está aqui nos mostrando que o remédio mais importante para a ansiedade é a oração. E ele divide a oração em 3 aspectos. A palavra oração aqui traz a ideia de adoração. Ele está falando de adoração, de súplicas e petições, que é a mesma coisa, e de ações de graças, que é gratidão. Então, como é que você resolve o problema da ansiedade? Primeiro, quando você adora a Deus, quando você suplica a Deus, quando você agradece a Deus. Qual é a diferença entre adorar a Deus e dar graças a Deus? Você adora a Deus por quem Deus é, e você dá graças a Deus por aquilo que Deus faz. Então, eu vou fazer uma oração aqui de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é. E você chega diante de Deus e diz: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Deus autoexistente, o Deus imenso, o Deus infinito, o Deus eterno, o Deus imutável, o Deus onipotente, o Deus onipresente, o Deus onisciente, o Deus transcendente, o Deus soberano. Eu quero te adorar porque tu és bom, fiel, verdadeiro, justo e misericordioso. Eu quero te adorar porque tu és o Deus criador, o Deus provedor, o Deus redentor, o Deus consolador, o Deus da providência. Eu quero te adorar porque tu és a causa e a razão da minha vida, tu és o deleite da minha alma, tu és a minha segurança, tu és a minha paz, a minha alegria, a minha justiça, o meu tesouro, a minha herança. Eu quero te adorar porque tu és a razão da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Aí eu termino essa oração e digo assim: oh Deus, mas eu estou tão ansioso. Não combina mais. Não combina mais. Se Deus é tudo isso, e Ele é, se esse Deus é seu Pai, então ou você retira a oração ou retira a ansiedade. Sabe por que nós ficamos ansiosos? Porque nós não conhecemos o Deus que temos. Quão poderoso Ele é, quão grande Ele é, quão majestoso Ele é, quão glorioso Ele é. Quando você vai para a obra da criação de Deus, a majestade de Deus, o profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, diz que esse Deus é o Deus que mede as águas na concha da sua mão, é o Deus que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é o Deus que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, nenhuma delas só vem a faltar. É o Deus que olha para as grandes nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus. Se você perguntasse, por exemplo, para um astrônomo, qual é o tamanho deste universo que Deus mediu a palmos?
Ele vai responder para você: eu não sei exatamente. Nenhum homem sabe exatamente. O que eu sei, ele diria para você, é que esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois o seu Deus é maior que o universo. Não há um centímetro desse universo, como disse Abraham Kuyper, que Deus não esteja presente. Que Deus não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, estou aqui, sou dono disso aqui. Este é o seu Deus. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Ele vai responder para você: eu não sei. Mas o que eles sabem é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, enche a concha da sua mão de areia e tenha a paciência de contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas elas, Deus batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o seu Deus. Você olha, por exemplo, para as grandes potências da terra, os grandes impérios do passado, Império Egípcio, Assírio, Babilônico, Medo-Persa, Grego, Romano. Você olha hoje para as grandes potências econômicas e militares da terra, Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França, Inglaterra, Brasil e outras tantas. Aos olhos deste Deus soberano, todas essas nações reunidas não passam de um pingo que cai num balde, um pó numa balança de precisão. Este é o seu Deus. E é este Deus que você, ao aproximar-se dele, adorando a ele, entende que ele tudo pode, que ele é soberano e que a sua vida está nas mãos dele. Não andeis ansiosos. Mas a segunda receita de Paulo para curar a ansiedade é que esse Deus é seu Pai. E você pode suplicar a Ele, pedir a Ele, fazer petições a Ele. E Ele tem prazer em dar. Ele é rico em misericórdia. Ele quem cuida de você, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. É Deus quem dá a vida, é Deus quem dá a saúde, é Deus quem dá a família, é Deus quem dá a inteligência, é Deus quem dá o trabalho, é Deus quem dá a proteção, é Deus quem dá a salvação, é Deus quem dá o consolo. Tudo provém de Deus. Ele cuida de você. Jesus chegou a dizer: se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará o Espírito Santo. Então aquiete o seu coração. Aproxime-se de Deus, coloque a sua causa diante dele, a sua petição diante dele, a sua súplica diante dele, e quando você adora a Deus por quem Deus é, e você pede a Deus porque ele é seu Pai, não tem mais espaço para ansiedade. Mas em terceiro lugar, você precisa orar, não apenas adorando a Deus por quem Deus é, não apenas pedindo a Deus porque ele é seu Pai, mas você vai dar graças a Deus por aquilo que ele já tem feito na sua vida. Você consegue enumerar todas as bênçãos que você tem recebido de Deus? Nessa pandemia que passou, eu escutei muita gente dizendo: mas como é que eu posso dar graças se eu sofri tanto? Se eu fiquei doente? Se eu vi algumas pessoas da minha família sucumbindo à pandemia? Eu não tenho nada para dar graças. Então me permita fazer algumas perguntas. Quanto vale os seus olhos? O fato de você estar enxergando. Quanto vale os seus ouvidos? O fato de você estar ouvindo. Quanto vale você ter 2 rins que funcionam e você não precisa estar numa máquina de hemodiálise? Quanto vale você ter 2 pulmões que recebem ar, em vez de você estar num respirador entubado? Quanto vale você ter pernas que andam?
braços que agem e trabalham. Quanto vale você ter um coração que bombeia sangue para o seu corpo e traz vida para o seu corpo? Quanto vale? Quanto vale você ter um lar, um abrigo, ter onde pousar e chegar? Quanto vale você ter uma cama para você dormir? Quanto vale você ter roupas quentinhas para vestir? Quanto vale você ter pão na sua mesa para comer e ter saúde para saborear o alimento? Quanto vale os seus amigos? Quanto vale a sua família? Quanto vale a sua igreja? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Você ser membro da família de Deus, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Se você parar para observar, tantas bênçãos você já tem recebido. Comece a dar graças, para de murmurar, para de reclamar. Quando você começa a dar graças, não tem mais espaço para ansiedade. E é o que Paulo vai dizer no versículo seguinte, Filipenses 4:7. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em vez de ansiedade, tem paz. Não é uma paz de cemitério, ausência de problema. Não é uma paz postiça, adquirida no vapor do álcool, das drogas, uma viagem colorida, mas que escraviza, uma viagem sem volta. Não é uma paz momentânea, de uma circunstância favorável naquele momento. É a paz de Deus, que o mundo não conhece, que o mundo não pode dar, que o mundo não pode tirar. E essa paz é tão profunda, é tão gloriosa, é tão bendita, que ela excede qualquer compreensão humana. A paz de Deus que excede todo o entendimento. Ou seja, mesmo nas horas mais críticas da vida, mesmo nas horas mais doídas da história, quando a sua alma está como que oprimida pelo sofrimento, quando o seu peito está sendo fuzilado pela dor, quando as lágrimas quentes rolam em seu rosto, você desfruta dessa paz. Mesmo nas circunstâncias mais carrancudas da vida, nos vales mais escuros da vida, ainda essa paz está lá, segurando você, sustentando você. Porque não é uma paz qualquer, não é uma paz química, não é uma paz que você encontra nos remédios da farmácia, nas incursões da sua alma, nas meditações transcendentais. Isso não é autoajuda, isso é ajuda do alto. É a paz que vem do céu, é a paz que emana de Deus, é a paz que excede todo o entendimento, que vai guardar seu coração e a sua mente. A ideia de guardará é muito interessante porque é montar guarda, montar sentinela. É como ao você adorar, pedir e agradecer a Deus, então a ansiedade vai embora. E Deus então coloca uma grande muralha de proteção, de sentinelas armados ao redor da sua mente, da sua cabeça e do seu coração. Sabe por quê? Porque a ansiedade é um pensamento errado. A ansiedade é um sentimento errado. Então é preciso que você receba essa paz como sentinela para guardar sua mente, seus pensamentos. Quando seus pensamentos começarem a oscilar, você vai entender que Deus é Deus, que Ele é seu Pai, que Ele tem feito bem a você. E então a sua mente vai ser realinhada diante desta verdade. Seus sentimentos podem estar aí oscilando, numa gangorra emocional, um zigue-zague emocional. Um dia animado, um dia desanimado, um dia alegre, um dia triste, um dia para cima, outro dia para baixo. Mas quando você começa a entender quem Deus é, o que Deus faz por você e como Deus cuida de você, então seus sentimentos vão estar alinhados e assegurados dentro desta verdade bendita. Não mais ansiedade, mas paz. E diga aí você, como é que você está? Ansioso? Com medo? Angustiado? Aflito? Não tem conseguido dormir?
Tem medo do amanhã? Você fica atraindo problemas, sofrendo por eles antes deles acontecerem? Você pode experimentar a graça de Deus, o remédio divino, a cura divina para a sua ansiedade.